quando o que nós precisávamos era de um Ministério que fosse solução para os problemas, temos um Ministério que é talvez o principal dos problemas. E esse é um problema gravíssimo e isso é que é normal que aconteça. No texto que nós temos, pomos algumas questões, não vou estar aqui a repetir, porque estão escritas. Como é que se pode considerar normal um ano com 30 mil pessoas desempregadas e com tantos professores por preencher nas escolas? E o que é que acontece em 2014? Vai acontecer aquilo que nós já todos adivinhamos, até porque já se vai falando no assunto, mas que vamos todos ter a certeza do que é depois do dia 29 de setembro. Ou seja, depois do Governo escondendo as medidas, contentar que os portugueses vão votar nos seus candidatos autárquicos para dizer que, embora sejam autárquicas, isto também legitima os nossos partidos, PSD e CDS, para poder prosseguir com as suas políticas. Porque dizer que as autárquicas não têm nada a ver com a questão nacional é mentira. E nós todos sabemos de casos, olha, o governo do engenheiro António Guterres, que cuja demissão foi na sequência até de umas eleições autárquicas, que aí até penalizou os professores. Já agora, diga-se, tínhamos acabado de assinar com o então Ministro da Educação, Augusto Santos Silva, um acordo em que iriam ser vinculados 8 mil professores, o governo caiu, lá foi a vinculação. Portanto, lembramos-nos disso e, portanto, as autárquicas têm consequências. Até à queda de governos. E até também à legitimação de políticas. E, portanto, aqui, sem problema nenhum, não temos dúvidas de dizer que este governo vai esconder as medidas principais, algumas não consegue, porque tem que dizer à Troika que está a trabalhar, mas vai esconder, e no dia 30, se calhar, já ninguém fala no resultado das autárquicas, temos apenas o governo a dizer, com a legitimidade que decorre das eleições de ontem, isto, se o resultado não for catastrófico, o que era desejável, não é? Para esses dois partidos, aquilo que nós vamos ter, de facto, são medidas que, para além dos salários, das aposentações, do desemprego, têm os tais 4.700 milhões de euros, dos quais cerca de 1.000 milhões na educação, e dos quais a grande parte desse bolo ou desse corte, em 2014, integrado no Orçamento do Estado, e, portanto, a cair nas escolas a partir de janeiro. Portanto, este ano letivo vai-se desenvolver, precisamente a maior parte do tempo, durante o período em que este corte está a ser efetuado e em que está a vigorar o Orçamento do Estado. E, portanto, isto para dizer que nos preocupa muito, numa situação de penúria financeira em que as escolas estão, o que é que vai acontecer? Nós percebemos todos os 1.000 milhões da educação, que, segundo parece, serão 600, 700 milhões para o ano, onde é que vão incidir? Emprego, mais desemprego, a mobilidade especial, e que vai essa ser em 2015, portanto, no prosseguimento do que vai acontecer em 2014, naturalmente. As principais medidas que levam à mobilidade especial vão ter que ser tomadas em 2014 para ter a implicação no ano letivo seguinte. E qualidade de funcionamento das escolas e, sobretudo, aquilo para que este governo está hoje a trabalhar, que é a privatização do ensino. Nós podemos dizer, é o cheque-ensino. Não é bem o cheque-ensino, é mais contra a associação. Não é mais contra a associação, é contratos simples. É investir, é transferir dinheiros públicos para os privados para que as respostas que a Constituição da República considera que devem ser dadas pelo Estado através da escola pública passem a ser dadas pelos negociantes da educação, ou seja, por aqueles que são os que ganham muito dinheiro com esta promiscuidade que ainda existe, mas ainda é controlada, apesar de tudo, entre o público e o privado na educação, porque é isso, existe esse controle legal. Claro que depois a legislação às vezes não é respeitada, mas não pode ser exageradamente violada porque daria muito nas vistas. O que é que eles acabaram de fazer? Retirar os requisitos para essa transferência para os privados. E, portanto, aquilo que está aí criado, o que foi criar foi a condição necessária para, no próximo ano, o Ministério da Educação poder, de facto, retirar turmas às escolas públicas, desviar alunos para os privados e, com o dinheiro de todos nós, pagar essa transferência para o privado. Por isso os privados andam tão caladinhos, quer dizer, longe vai o tempo em que andavam a pôr caixões ali à porta do Ministério da Educação, não é? Agora não fazem, e se o fizessem, com certeza até comprariam de madeira da boa, porque teriam dinheiro para isso, ou pelo menos contavam com o dinheiro para isso. Eu recordo que o CDS, na legislatura anterior, defendeu e aprovou, fez aprovar e foi aprovada, uma recomendação ao Governo de que os professores com 10 ou mais anos de serviço passassem a integrar os quadros, passassem efetivos. Bastou chegar ao Governo para achar que os que têm 15 ou 20
integrar os quadros. Nem para professores eles têm a certeza de que eles sirvam. Portanto, isto é desonesto do ponto de vista do que foi possível. Em relação ao PSD, também é curioso, porque o atual líder parlamentar do PSD foi quem fez as despesas, na altura, em 2010, contra o regime de dispensas de professores, que quem defende a prova é um regime absolutamente normal, que é os professores que já foram avaliados com bom ou mais, já aprovaram, portanto foram avaliados e, portanto, já não precisam fazer outra avaliação, estão dispensados da prova. Chegaram ao governo, isto podiam ser pessoas com 2, com 3 anos, com 1 ano de serviço, chegaram ao governo, não está ninguém dispensado. Portanto, a reação é esta, é desonesto do ponto de vista político aquilo que foi feito. Eu diria assim, estes partidos não tinham uma posição contra esta prova, nesse aspecto é verdade, mas tinham uma posição contra a aplicação desta prova a professores e eles na altura, aquele regime de dispensas para quem estava já avaliado, o que achou o atual líder parlamentar do PSD é que era muito restritivo e criava muitas injustiças, portanto, devia ainda ser mais alargado. Agora, por visto, não dispensa ninguém. Portanto, isto não tem sentido nenhum, quer dizer, nós podemos dizer assim, o Ministério da Educação não confia nas instituições de formação de professores e, portanto, quer avaliar os jovens. Bom, mas então a primeira coisa que tem que fazer é avaliar as instituições. Porque senão nós dizemos assim, poucos jovens procuraram os cursos para professores. É por causa de ficarem desempregados? Não é só. Um jovem que foi agora para professor, que acabou o 12º ano e tirou o curso, entrou num curso para ser professor, quando acabar o curso daqui a 4 anos, e for um professor com o estágio, portanto, profissionalizado, podem, 1h30, 2 horas, ser decidido o resto da sua vida, ou seja, vai tirar outro curso, tu, professor, não vais ser que reprovaste na prova. Quer dizer, sem sentido nenhum. Portanto, se existe formação de que se desconfia, e isso é legítimo que se desconfie, que se avalie, em primeiro lugar, a formação. Mas o problema é que nem é só para esses jovens. Como é que se pode dizer que quem há 10 anos, ou 12, ou 8, ou 15, ou seja o que for, é avaliado anualmente, as únicas pessoas avaliadas anualmente são as pessoas contratadas, que nunca estiveram dispensados, tiveram sempre que o fazer, senão nem sequer podiam concorrer, nem ser renovados os contratos. A maior parte pediu observação de aulas. E só não tiveram muito bom e excelente, a maior parte deles, porque as cotas não deixaram. Tiveram bom, mas com classificações que dava até mais que isso. Renovações sucessivas porque lhes era reconhecida a capacidade e os conhecimentos para serem ali professores. E ao fim de 15 anos, ou 20, ou 10 disto tudo, põe-se em causa a formação, põe-se em causa a avaliação, põe-se em causa os avaliadores, põe-se em causa as direções das escolas que renovaram os contratos, põe-se tudo em causa. E agora toca assentar e vamos todos ver se afinal servem para ser professores. Há 3 anos serviam para ser efetivos, agora não sei se servem para ser professores. Isto não tem sentido nenhum. Mas foi isso que aprovaram. Aliás, nós iremos ver, temos que esperar que saia o decreto, iremos tentar imediatamente atuar junto do Presidente da República para fazer a fiscalização preventiva da constitucionalidade relativamente ao regime de dispensas, porque há uma expectativa que não é frustrada, é o próprio direito, o direito à dispensa que foi adquirido por muitos professores em junho de 2010 é posto em causa, portanto há aqui mesmo um princípio constitucional que não é o da expectativa jurídica, é o da confiança jurídica que é ferido, uma vez que estamos a falar de um regime de dispensas que já tinha sido aplicado, que portanto já tinha abrangido pessoas. Iremos ver junto dos partidos na Assembleia da República a possibilidade de fazerem a apreciação parlamentar deste diploma, não relativamente à existência ou não de prova, porque sabemos que o governo anterior também a defende, aliás, esta prova foi criada no tempo da Luz Rodrigues, e portanto vem daí. Mas pelo menos que o regime de dispensas seja mantido, o que estava, e aí pensamos que é possível alterar, e depois iremos também ver do ponto de vista jurídico como é que fazemos, embora aí tenhamos que... O Ministério diz que até dezembro vai fazer o exame. Avançar com ações individuais ou mesmo em representação, nunca temos uma resolução do problema até dezembro. Não é? Portanto, teremos em dezembro para aí do ano que vem. E, portanto, teremos que ver no plano jurídico que outro mecanismo, há mecanismos cautelares, não sei, isso já não é comigo, temos que ver com os juristas, mas, obviamente, que iremos avançar também nesse plano. O que é que vamos fazer? Reunião com a inspeção já disse, estamos a aguardar. Segundo, dia 25, vamos apelar a todas as pessoas aposentados deste país, porque são também dos grupos mais atingidos, e são professores como todos nós que estamos no ativo ainda, para se juntarem à concentração nacional de trabalhadores da função pública aposentados no dia 25, no Rossio. A presença dos professores é muito importante,
nós iremos estar, e a FENPROF, para além da sua presença com os professores nesta concentração, está já a organizar, a reorganizar o seu departamento para dar um impulso forte aos professores aposentados, na luta e na contestação aos cortes que aí vêm. Na quinta-feira, no Porto, portanto, dia 26, vamos ter uma ação que se designa imoral. Era para ser um moral, mas como a questão do desemprego é imoral do desemprego e da precariedade dos professores portugueses. O que é que vamos fazer no Porto no dia 26 de manhã, provavelmente na Praça da Liberdade? Estamos à espera só da autorização legal. Com um mural que vai ser ali construído pelos professores, um muro que vai ser ali construído, os professores desempregados vão lá afixar os seus certificados de habilitação, vão lá afixar as suas menções de avaliação, vão lá afixar o seu currículo daquilo que tem a ver com as escolas por onde passaram por este país e vão lá mostrar que, além de ser imoral, serem mantidos no desemprego porque são precisos às escolas, também é imoral quererem agora submetê-los a uma prova de ingresso numa profissão onde já ingressaram alguns deles há 20 ou há 30 anos. Não ingressaram na carreira nem nos quadros, que o Ministério não abriu vagas. Agora, na profissão, há 20 ou 30 anos, com avaliações de excelente e de muito bom e de bom anuais, que são os únicos professores avaliados anualmente. Com renovações de contratos em anos seguidos por reconhecimento do seu trabalho positivo. Portanto, é absolutamente imoral, entre outras coisas, não é? Mas esta prova. Vamos lançar, aprovámos há pouco, uma carta aberta. Uma carta aberta que vamos lançar junto às mais diversas organizações de pais, de estudantes, autarquias, associações, movimentos, trabalhadores não docentes, e vamos reunir com eles. Não apenas com as confederações nacionais, não, lá, no sítio, com a Associação de Pais da Escola Secundária ou do agrupamento de... Vamos lá. E com esta carta aberta vamos tentar criar um movimento que possa, no momento oportuno, levar a que, com grande expressão, grande visibilidade, todos nós, porque este não é só um problema dos professores, possamos unir vozes e juntar vontades para contestar as políticas do Governo para a educação e exigir a defesa de uma escola pública, de qualidade, democrática, gratuita, inclusiva, tudo isso que deve ser uma escola pública. Mas também vamos dizer aos professores assim, é tempo de tomar posição. E, portanto, vamos avançar com uma tomada de posição que será um misto de abaixo-assinado, porque tem que se assinar, de petição, porque queremos levar à Assembleia da República, mas, sobretudo, de tomada de posição para os professores assinarem quando nós formos, e é esse, digamos, a prioridade da nossa atividade neste momento, fazer reuniões em todas as escolas e agrupamentos deste país. Vai ser também uma base da discussão nessas reuniões e vamos avançar com isso. Dizer, não está aí, que vamos também promover este ano uma Conferência Nacional do primeiro ciclo do ensino básico. O primeiro ciclo do ensino básico é dos setores, neste momento, que está a ser mais agredido por estas políticas do Ministério da Educação. E vamos, com os professores, numa Conferência Nacional, discutir o que deve ser, e, aliás, o lema será repensar o primeiro ciclo. No dia 5 de outubro, Dia Mundial dos Professores, naturalmente não poderíamos deixar de estar na rua. Numa iniciativa de estarmos juntos, não necessariamente na rua, mas de estarmos juntos. E assim, na Escola Secundária Dom Pedro V, em Lisboa, que fica ali perto da Praça de Espanha, entre Sete Rios, Praça de Espanha, vamos apresentar o vídeo da iniciativa que fizemos durante o ano passado, maio, junho, da caravana em defesa da escola pública, que correu o país inteiro, de norte a sul e regiões autónomas, e vamos também ter algumas intervenções a propósito do Dia Mundial dos Professores. Destacamos a intervenção, que convidámos e aceitou já, da doutora e nossa colega Ana Maria Betancourt, ex-presidente do Conselho Nacional de Educação até há bem pouco tempo, e com certeza que tem muitas coisas para dizer sobre os professores, que também é, e sobre a escola, e sobre a educação. Dia 19 de outubro estaremos na rua com os outros trabalhadores. Está marcada uma grande manifestação dos trabalhadores portugueses pela CGTP, ou pelo menos uma ação nacional, não sabemos ainda se vai ser uma manifestação só em Lisboa, mas que, reparem, é 4 dias depois da entrega do Orçamento do Estado para 2014 na Assembleia da República. Vai ser um grande protesto e os professores vão marcar presença. E depois vamos para as reuniões sindicais nas escolas. Avançaremos para isso e alguns dirão, tem manifestação e coisas assim, não sei, as coisas são como são, têm caminhos, têm percursos, têm vontades e vozes que têm que convergir e unir-se
e, portanto, a prosseguir esta política do Ministério da Educação e do Governo para a educação, mas não apenas, infelizmente, para o país, o protesto naturalmente vai instalar, a contestação também, e aquilo que nós esperamos é que rapidamente este Governo, e essa é uma prioridade que temos há muito tempo e da qual não desistimos, possa ser demitido e substituído.